Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para não errar. Não errar quando eu estou trazendo aqui os estudos para a minha Bíblia. Porque quero você pare para pensar, quando a gente está fazendo uma sequência de textos, é muito fácil você errar. É muito fácil você fazer uma anotação equivocada naquele texto que você precisava. Isso é muito fácil. Então, quais são os procedimentos que eu utilizo para não errar tanto? Porque sempre vou errar, mas para não errar tanto, o que eu faço? Primeiramente, eu faço o seguinte: naquela lista de textos que eu determinar para fazer o meu estudo bíblico, eu tenho que, antes de transcrever esses textos aqui, ou procurar esses textos e anotar na Bíblia, antes de fazer isso, eu tenho que conferir aqui várias vezes. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer certas correções. Então, se de repente eu olho um texto aqui, Apocalipse 1:3, e talvez eu tivesse escrito Apocalipse 1:1, o texto certo é o Apocalipse 1:3, mas se eu tivesse escrito Apocalipse 1:1, quando eu vou lá conferir, não é muito de se estranhar que meu cérebro ele faça a correção e eu leia lá o 1:3 achando que estava certo. Ah, viu? O texto está certo. Mas se eu olhar exatamente o que está escrito, eu vou perceber que eu marquei o texto errado. Então, a gente tem que conferir várias vezes para não pegar o texto errado. Então, o primeiro procedimento é conferir aqui antes de escrever para lá. Segue a sequência para ver se o texto está certo. Todos os textos estão corretos. Por exemplo, nesse texto aqui, quando eu estava fazendo o outro vídeo, eu tinha praticamente certeza que eu tinha errado. Daí eu pensei, mas o que eu vou fazer aqui? Daí o que eu poderia fazer? Eu poderia passar aqui poderia riscar e reescrever no lado o número certo e o texto certo. Eu poderia passar um corretivo, eu poderia passar, quem sabe, essa caneta gel branco aqui, que daí eu poderia passar ali e depois escrever por cima. Então tem algumas coisas que eu poderia fazer, mas o ideal é sempre você conferir várias vezes. E às vezes acontecem erros assim, depois de você conferir a sua lista, conferiu a lista, tá corretíssima, beleza, vamos lá. Você tem que prestar muita atenção no livro, no capítulo, porque de repente é o capítulo 17 e você acaba escrevendo no final do 16. Se o próximo número do versículo estiver próximo aqui do capítulo, às vezes você pode marcar no lugar errado. Então, tem que cuidar muito, muito, muito. Como você vai estar ali escrevendo, tudo o que você fizer errado naquele momento da escrita, você vai ter que depois dar um jeito de apagar, de riscar, de rabiscar por cima. Então, a regra é assim, calcule 1000 vezes e corte a madeira apenas uma. É um ditado, né? Então você tem que, antes de escrever, tem que calcular 1000 vezes ali, verificar, conferir para não ter erro, ok? Então cuide para não errar ali no seu estudo.